Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma quarta-feira se inicia e eu, Lani Nola, estou aqui com vocês. É uma honra para mim, mais uma vez, te ter aqui comigo. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que é forte e que muitas vezes destrói famílias. Na maioria das vezes, filhos ficam desolados, sem saber para onde correr. Hoje a questão é divórcio. Pegue sua caneta, seu caderninho, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai me usar e te usar como um canal de bênção na vida de mulheres que estão passando por essa situação. Nós vamos falar sobre esse tema, mas eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui colocando peso sobre ninguém. Há casos e casos, né? E a gente entende que pessoas estão passando por situações bem complicadas, por isso levaram ao divórcio. Amém? Eu vou ler na NAA, convido você a ler comigo. Capítulo 19, versículo 1. E se você quiser se aprofundar lá em Marcos 10, do 1 ao 12 também, ele fala sobre o assunto divórcio. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Prestem atenção nessa introdução. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua esposa, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Os discípulos, mais uma vez, não entenderam nada, né, gente? Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus vai plenamente, responde os queridos fariseus, né? E acaba colocando eles no lugar deles mais uma vez. Gente, é muito forte, né? Essa palavra, esse tema, eu tenho um temor muito grande no meu coração. Vocês sabem que eu e meu esposo trabalhamos com casais e a gente fica muito triste quando chega ao ponto do divórcio. A gente luta até o fim, crendo que Deus vai restaurar, mas tem casos, né, que acontece o divórcio. E dando um pano de fundo para vocês aqui da história, depois que Jesus concluiu, né, as palavras sobre o perdão, de tudo que a gente aprendeu até aqui sobre os versículos anteriores, né, ele deixou a Galileia e foi para a Judéia, que ficava a leste do Jordão. E ali muitas multidões o seguiam, e aqui fala, né, grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. No versículo 2 fala isso. Jesus cumprindo o chamado dele. Onde ele ia, ele curava, ele fazia. Observem isso. A partir do momento que você está caminhando com ele,
Ele caminhava com o Pai, nós caminhamos com Ele. A partir do momento que a gente está caminhando com Ele, onde a gente passa, as coisas acontecem. Eu tenho uma ousadia, às vezes eu digo, Jesus, assim como Pedro, a minha sombra tem que curar, Jesus me leva para curar. E que hoje esse tema sobre divórcio, Jesus me ajuda a restaurar os casamentos, Senhor, casos que estão perdidos, que essa possa ser a tua oração nesta manhã. E tenha um temor no seu coração, porque, gente, eu estava ouvindo outro dia uma ministração e o pastor deu um exemplo que eu achei muito forte. Quando você pega uma garrafa d'água e um saquinho de suco e coloca aquele suco dentro da água, depois você consegue separar? Você não consegue, não tem mais como separar essa água do suco de maneira nenhuma. Assim é o casamento. Então o divórcio, ele não vai nos separar da pessoa, porque sempre vai ficar angústia, você vai sempre levar algo daquela pessoa. Então que a gente possa ir até a última instância, lutando. Claro que tem casos que não tem como, né? Tem mulheres que são atacadas verbalmente, elas estão presas emocionalmente, outras são agredidas mesmo fisicamente. É o caso de você procurar ajuda, procurar delegacia, denunciar. Eu não estou aqui colocando peso sobre ninguém que precisou divorciar. Mas o que eu quero apresentar para vocês é um padrão do céu, um padrão do fundamento do casamento. Porque os fariseus estavam ali constantemente testando Jesus, se opondo a ele, querendo pôr em crédito, né, os ensinos dele, tudo que ele fazia. Eles sempre perturbavam, era a respeito do sábado, era curar alguém no sábado, eles sempre estavam ali. Então vai ter muita, muita coisa contra o seu casamento. Mas lembre-se que você e seu esposo, se ajoelhar, se lançar aos pés do Senhor e ali clamar para que Ele seja o principal convidado do seu casamento, para que haja restauração. Muitas mulheres dos atendimentos que eu faço, muitas delas, gente, elas são repudiadas muitos e muitos anos. E muitas delas são casadas com homens e mulheres que se dizem, né, muitas delas são casadas com homens e tem homens casados com mulheres que estão em ministério, mas em casa são uma outra pessoa. O que eu quero dizer com isso para você? Traga a luz diante do Senhor. Traga a luz tudo o que está acontecendo. Coloca aos pés dele, peça uma solução, sabe? Chame seu cônjuge, converse e lembre-se do padrão, que é o homem e a mulher se unirão. E o que Deus uniu, o homem não separa. O casamento, gente, é a mais básica e influente unidade social do mundo. A gente precisa entender e precisa discutir mais sobre o casamento e menos sobre o divórcio, sabe? Não entre em discussões de divórcio, porque está errado, porque vai para o inferno. Não. O meu pastor sempre fala uma coisa. Se você quer apontar algo torto, não aponte, construa um reto do lado. Então mostre o padrão do céu, não precisa ficar batendo na tecla. Vê se Jesus ficou discutindo. Jesus não discute sobre divórcio. Jesus mostra para os fariseus o padrão do céu, que é o homem e a mulher, que fala aqui, ó, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Preste atenção. Jesus ensina, ele traz lá desde Gênesis. Jesus não foi lá falar sobre Deuteronômio, que falava da lei, que então se você pode repudiar sua mulher por relação sexual ilícita. Não. Jesus foi lá em Gênesis e falou daquilo que Deus tinha feito, o padrão do céu para o casamento. Ele não ficou apontando como fazer para se divorciar, mas sim ele apontou o que era real e verdadeiro. O casamento só pode dar certo quando duas pessoas altruístas, que esquecem delas mesmas e vivem em prol da outra. O casamento é um lugar onde a gente vai depositar e não só querer retirar. Fale isso, sabe? Celebre o que você vive no casamento. O casamento pode ser
uma antessala do céu. Eu sempre falo, eu tenho o privilégio de ter um casamento sarado, restaurado, porque nós levamos o nosso casamento aos pés do Senhor. E eu posso dizer com gratidão no meu coração, meu casamento é uma antessala do céu. Gente, tenho problemas, tenho dificuldades, temos desavenças, temos opiniões contrárias, mas a gente sempre leva tudo isso ao centro, que é o nosso Senhor, aquilo que Ele nos diz, que é levar tudo para Ele. Ele é o centro do nosso casamento. O casamento, ele pode ser um abrigo seguro, e o meu casamento é isso. Eu já contei para vocês que quando criança eu orava, botava a mão assim nas minhas paredes e pedia para o Senhor, né? Nós morávamos em casa de madeira e tinha aquelas mata-junta que juntava as duas paredes, as duas tábuas. Eu lembro de orar e pensar assim, eu queria uma casa de alvenaria, para que ela fosse retinha e que meu casamento fosse assim, sabe? Como uma parede de alvenaria, ela sem nenhuma brecha, que ela tivesse tapadinha, e o Senhor me deu esse presente. Eu nunca imaginava que eu podia ser uma família que pudesse abençoar outras famílias, e eu creio que o Senhor vai usar a tua família para abençoar pessoas onde quer que você esteja. Então não entre em contendas, faça como Jesus ali, não aponte a coisa errada, mostre o certo, mostre o que Deus diz a respeito disso. Outro assunto, outro ponto aqui, que eles falam, então melhor não casar, os discípulos falam, né? E Jesus vem com uma resposta mais uma vez pontual. Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Se você é uma pessoa que teve uma direção do Senhor para se integrar integralmente para a obra, que seja abençoado naquilo que o Senhor te deu, na direção que o Senhor te deu. Nas épocas antigas, existiam muitos eunucos que trabalhavam nos palácios, por isso que Deus diz que uns foram por homens, né? Mas hoje, se você tem uma direção de Deus, de trabalhar na obra direta, de servir ao Senhor, faça seu voto com Deus e seja feliz. Deus não condena isso, viva isso, mas não faça disso uma regra, que todos têm que fazer isso. Amém? Que nós possamos entender que o casamento, ele é a instituição que nasceu primeiro no coração do Pai. O casamento, ele é indissolúvel. Lembra que eu falei da água? Não tem, gente, não tem mais como separar. O casamento é para toda a vida. Ele é uma união permanente. É um projeto do Senhor. Então, portanto, só quem tem autoridade para separar esse casamento é Deus. Não são pessoas, não são fatos. Jogue tudo isso aos pés do Senhor. Lembra quando o voto que você fez na saúde, na doença? Honre seu voto até o final. O divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Não há divórcio sem dor, sem trauma, sem feridas, sem vítimas. É impossível rasgar o marido e a mulher. Não tem como. Eles se tornaram uma só carne. Sem sofrimento não vai ter como separar. Então, nesta manhã, a palavra que eu quero deixar para você é: zele pelo seu casamento. Você, mulher, tá tudo bem, gere o seu casamento, gere aos pés do Senhor, gere uma família segundo o coração do Pai. Coloque a mão no seu ventre. Eu chamo a existência, Senhor, aquilo que tu quer para minha família. Eu chamo a existência, Senhor, os teus sonhos para minha família, Pai. E em nome de Jesus, se tiver brecha, que a gente possa ver. Abra os nossos olhos nesta manhã, Senhor. Eu consagro todas as famílias, Pai, representadas por essa mulher que está ouvindo esse áudio, Pai. Eu consagro a todas, Pai. E aquelas, Senhor, que porventura, por qualquer motivo, tenham sido abandonadas, estão divorciadas, Pai, eu te peço que tu seja o marido dessas mulheres, que tu acalente, que tu cuide dos filhos, que tu restaure a vida delas e que elas encontrem um abrigo seguro em ti. Um abrigo seguro onde elas possam repousar a cabeça e descansar. Em nome de Jesus, que essa palavra dê muitos frutos em sua vida. Deus te abençoe.